Meus filhos me esqueceram propositalmente por 20 anos, então eu mudei meu nome e nunca mais voltei. Esperei 20 anos por uma ligação que nunca veio. 20 anos enviando presentes que sumiram no vazio. 20 anos discando números que chamavam até que uma voz robótica me mandava deixar um recado. E eu deixei recados. Dezenas, centenas de mensagens ao longo de 2 décadas. Feliz aniversário, Juliana. Sinto tanto a sua falta. Christian, é a mãe. Só queria saber como você está. Pensei em vocês dois o dia inteiro. Espero que estejam bem. Mandando um abraço apertado. Amo vocês. Mas nunca, nem uma única vez em 20 anos, recebi uma resposta. Nem um retorno de ligação, nem um zap, nem mesmo um e-mail frio e distante. Nada. O silêncio se tornou minha única companhia. A resposta constante a cada tentativa desesperada de manter viva uma relação que meus filhos decidiram enterrar sem nem mesmo me dizer na cara. Esta manhã, acordei no meu pequeno apartamento de 1 quarto, o mesmo lugar onde moro sozinha desde que meu marido morreu há 23 anos. As paredes estão cobertas de fotografias de quando Juliana e Christian eram crianças. Ali está Juliana, em seu vestido rosa da formatura do primário. Christian, com seu uniforme de futebol de salão, sorrindo aquele sorriso que costumava iluminar meu mundo inteiro. Fotos de aniversários, de natais, de viagens para a Praia do Forte que fazíamos quando ainda tínhamos muito pouco dinheiro, mas muito amor. Ou assim eu pensei. Toda manhã eu me levanto e olho para essas fotos. E toda manhã me pergunto em que momento eu deixei de existir para eles. Preparei uma xícara de café e me sentei em frente à janela, olhando para a rua. Hoje é quarta-feira, um dia comum. Apenas mais um dia nesta vida de espera que não espera mais nada. Por hábito, chequei o celular. 0 chamadas perdidas, 0 mensagens. O mesmo de sempre. Abri minha galeria de fotos e olhei as imagens dos presentes que enviei ao longo desses anos. Eu sempre tiro uma foto antes de enviá-los, como se precisasse de prova de que tentei, de que não desisti, de que continuei sendo a mãe deles, mesmo que eles tivessem parado de ser meus filhos. No ano passado, enviei a Juliana um chale de cachemira que me custou R$ 1.200. Nunca soube se ela recebeu. Há 6 meses, mandei para Christian uma caneta Montblanc para o escritório. R$ 1.500 que tirei do meu pequeno contra-cheque de aposentada. Ele nunca mencionou ter recebido. Todo aniversário, todo Natal, todo feriado importante, eu enviava algo. E toda vez, o silêncio devolvia a certeza de que, para eles, eu já não existia. Vesti uma calça social preta e uma blusa branca simples. Aos 69 anos, já não me preocupo em impressionar ninguém, mas ainda mantenho minha dignidade. Saí para caminhar no parque perto do meu prédio, algo que faço toda manhã para não enlouquecer dentro destas 4 paredes. Vi outras mulheres da minha idade passeando com seus netos, rindo, tirando fotos, dividindo sorvetes. Eu nunca conheci meus netos. Sei que Juliana tem 2, um menino e uma menina. Descobri isso pelo Facebook há 4 anos, quando ainda checava os perfis deles antes que me bloqueassem. Christian tem uma filha. Também soube disso pelas redes sociais, nas migalhas de informação que consegui reunir antes que fechassem completamente essa porta também. 3 netos que não sabem meu nome, que não sabem que eu existo, que cresceram achando que a avó simplesmente não está por perto. Voltei para casa por volta do meio-dia e encontrei um envelope na minha caixa de correio. Era um convite, elegante, impresso em papel cartão marfim grosso, com letras douradas. Abri-o com as mãos trêmulas. Era de Juliana, um convite formal para a festa de seu aniversário de 45 anos, neste sábado, na casa dela. Das 18 horas às 22 horas, traje social. Senti algo se mover no meu peito, algo que estava adormecido há tanto tempo que eu quase tinha esquecido sua existência. Esperança. Após 20 anos de silêncio, minha filha estava me convidando para sua festa. Sentei-me no sofá e li o convite repetidamente, procurando alguma mensagem pessoal, algum bilhete manuscrito. Não havia nada, apenas o convite formal, impresso, impessoal. Mas era alguma coisa. Era mais do que eu tinha tido em 2 décadas.
Passei os 3 dias seguintes me preparando para aquela festa como se fosse o evento mais importante da minha vida. Fui à loja de departamento e comprei um vestido cor de vinho que me deixava elegante, mas não extravagante. Eu não queria chamar muita atenção. Eu só queria estar apresentável, parecer uma mãe de quem eles pudessem sentir orgulho. Gastei R$ 1.000 no vestido, quase um quarto da minha aposentadoria mensal. Mas não me importei. Também comprei um presente, um conjunto de talheres de prata de lei, gravado com as iniciais de Juliana e seu marido. R$ 3.000, todo o dinheiro que eu tinha economizado por meses para emergências. Mas esta era uma emergência de outro tipo. Era a minha chance de existir novamente para meus filhos, de lembrá-los que eu ainda estava ali, que eu sempre estive ali, esperando. O sábado chegou e eu me arrumei com cuidado. Apliquei uma maquiagem leve. Coloquei o colar de pérolas que minha mãe me deu há mais de 40 anos. Calcei os sapatos pretos de salto baixo que reservava para ocasiões especiais. Olhei-me no espelho e vi uma mulher mais velha, sim, com rugas ao redor dos olhos e cabelos grisalhos. Já não me dou ao trabalho de tingir. Mas também vi uma mulher que ainda tinha dignidade, que ainda se mantinha ereta apesar de tudo. Peguei um táxi, pois já não dirijo mais. Minha visão não é tão boa quanto costumava ser. Durante a viagem, ensaiei na minha mente o que diria a eles. Oi, Juliana. Feliz aniversário, querida. Christian, que bom te ver. Senti tanto a falta de vocês dois. Frases simples, frases que uma mãe deveria ser capaz de dizer sem ensaiar. Mas eu precisava me preparar, porque já não sabia como falar com meus próprios filhos. O táxi me deixou em frente a uma mansão enorme em um dos condomínios mais exclusivos da cidade. Fiquei parada na calçada por um momento, olhando a casa iluminada, ouvindo o burburinho de vozes e música vindo de dentro. Juliana havia prosperado, isso era evidente. O marido dela, Augusto Campos, era um empresário de sucesso e ela havia se tornado uma socialite. Eu sabia disso porque, às vezes, quando a solidão se tornava insuportável, eu pesquisava o nome dela na internet e lia artigos sobre os jantares de gala beneficentes que ela frequentava, sobre sua participação em clubes de campo exclusivos, sobre sua vida perfeita que não me incluía. Respirei fundo e caminhei em direção à porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu e uma moça uniformizada me cumprimentou. Entre, por favor, ela me disse, apontando para o fundo da casa. A festa é no jardim de trás. Eu caminhei por um longo corredor decorado com arte moderna e móveis que provavelmente custavam mais do que tudo que eu possuía. Cheguei ao jardim e parei morta. Havia pelo menos 50 pessoas. Mesas elegantes com toalhas brancas e arranjos florais frescos. Garçons uniformizados circulavam com bandejas de champanhe e finger foods. Um bar completo com um barman profissional. Música jazz ao vivo. Era uma festa perfeita de revista, cara. Espetacular. E eu, com meu vestido de R$ 1.000 e meu presente que havia me custado toda a minha poupança, me senti uma impostora que havia entrado no lugar errado. Procurei Juliana na multidão e a encontrei rindo com um grupo de mulheres, todas vestidas com roupas de grife, todas com aquele brilho de dinheiro e sucesso que eu nunca tive. Aproximei-me lentamente, sentindo como cada passo exigia mais coragem do que eu possuía. Juliana me viu, e seu riso parou abruptamente. Por um segundo, apenas um segundo, vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Depois, ela sorriu. Aquele sorriso social perfeito que devem ensinar em clubes de campo. Mãe, você disse que viria, ela disse beijando o ar perto da minha bochecha. As mulheres ao redor dela olharam para mim com curiosidade. Esta é minha mãe, Esmeralda. Juliana anunciou com um tom que soou mais como um pedido de desculpas do que como uma introdução. As mulheres acenaram educadamente, mas nenhuma fez esforço para iniciar uma conversa comigo. Juliana se desculpou, dizendo que tinha que cumprimentar outros convidados, e me deixou parada ali, sozinha, no meio de uma multidão de estranhos que claramente pertenciam a um mundo do qual eu nunca faria parte. Procurei um lugar para sentar e encontrei uma mesa vazia em um canto do jardim, longe do centro da celebração. Dali, eu podia observar tudo sem atrapalhar ninguém, o que era exatamente o que parecia ser esperado de mim.
Vi Christian entrar no jardim, vindo da casa. Meu filho, 42 anos, um advogado corporativo de sucesso, vestindo um terno que provavelmente custava mais de 10 mil reais. Ele entrou rindo com um grupo de homens ao seu redor, como se fosse alguém realmente importante. Eu o observei se mover entre os convidados com aquela confiança que só o dinheiro e o sucesso proporcionam. Ele me viu. Sei que me viu porque nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. E então, ele simplesmente virou a cabeça e continuou sua conversa como se eu fosse apenas mais uma cadeira de jardim. Invisível, inexistente. Era assim que eu me sentia após 20 anos de ligações não atendidas. E era assim que ele confirmava que eu, de fato, era. Um garçom se aproximou e me ofereceu champanhe. Peguei apenas para ter algo nas mãos. Algo para fazer com elas, além de apertá-las no meu colo. Dei um gole. E o líquido me pareceu amargo, embora provavelmente fosse do tipo caro, o tipo que essas pessoas bebiam sem pensar duas vezes. Olhei ao redor e vi famílias inteiras conversando, rindo, se abraçando. Vi uma mulher mais velha, provavelmente da minha idade, cercada pelo que pareciam ser seus filhos e netos, todos atentos a cada palavra que ela dizia. Senti uma pontada de dor tão intensa no peito que tive que fechar os olhos por um momento. Era isso que eu tinha sonhado. Era isso que eu pensei que teria quando criei meus filhos, quando sacrifiquei tudo por eles, quando trabalhei em 2 empregos para que pudessem ir a boas escolas, quando fiquei noites inteiras acordada, cuidando deles quando estavam doentes. As memórias começaram a inundar sem que eu pudesse detê-las. Juliana tinha 8 anos quando teve pneumonia. Passamos 3 noites no hospital. E eu não me afastei do lado dela por um segundo. Cantei músicas para ela dormir. Li histórias. Prometi que tudo ficaria bem. Quando finalmente saímos do hospital, ela me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquela menininha agora? Onde estava minha filha que me abraçava e precisava de mim? Christian tinha 12 anos quando o pai morreu. Foi um ataque cardíaco fulminante, sem avisos, sem tempo para despedidas. Meu marido se foi e nos deixou sozinhos. Eu com 2 filhos para criar e dívidas para pagar. Christian chorou por semanas. Toda noite ele vinha para o meu quarto e se deitava ao meu lado porque tinha medo que eu fosse embora também. Eu o abracei e prometi que nunca o abandonaria, que estaria sempre ali por ele. Que ironia! Eu mantive minha promessa. Foram eles que me abandonaram. O afastamento não foi da noite para o dia. Foi gradual, como uma doença silenciosa que consome tudo sem que você perceba até que seja tarde demais. Quando Juliana se casou, 18 anos atrás, eu ainda fazia parte da vida dela. Eu estava no casamento. Ajudei nos preparativos. Chorei quando a vi caminhar pelo corredor. Mas depois do casamento, as ligações se tornaram espaçadas. Uma vez por semana virou uma vez a cada 2 semanas. Depois uma vez por mês. Depois, nada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre tinha uma desculpa. Estou muito ocupada, mãe. Você sabe como é ser recém-casada. Augusto e eu estamos viajando muito a trabalho dele. Tenho muita coisa para fazer. Havia sempre algo mais importante do que eu. Christian se casou 15 anos atrás. Ele nem sequer me convidou para a cerimônia. Descobri 3 meses depois, quando uma prima distante mencionou isso de passagem. Achei que você já sabia, Esmeralda. Liguei para ele chorando, exigindo uma explicação. A resposta dele foi fria, mecânica, como se estivesse falando com um cliente chato e não com a mãe. Foi um casamento pequeno, íntimo. Não queríamos fazer algo grande. Você sabe, Clara e eu somos pessoas reservadas. Não leve para o lado pessoal. Mas como eu não levaria para o lado pessoal? Ele era meu filho. Era o casamento dele. E ele nem sequer considerou que eu deveria estar lá. Essa foi a primeira vez que entendi que algo havia mudado fundamentalmente em nosso relacionamento. Que já não era uma simples fase de distanciamento, mas uma decisão consciente de me apagar da vida deles. Os aniversários eram o pior. Todo ano, sem falta, eu enviava presentes. Pesquisava o que eles poderiam gostar, gastava dinheiro que não tinha, embalava cada presente com cuidado, escrevia longos cartões dizendo o quanto eu os amava, o quanto sentia falta. Nunca recebi um obrigada.
Nem uma mensagem confirmando que os pacotes haviam chegado. Nada. 5 anos atrás, enviei a Juliana um casaco de lã italiana que vi em uma boutique e que eu sabia que ela amaria. Custou R$ 2.000. R$ 2.000 que tirei da minha poupança. Dinheiro que deveria ter usado para consertar o vazamento no meu banheiro. Mandei com uma carta dizendo que havia pensado nela quando o vi, que me lembrava de quando ela era pequena e amava casacos elegantes. Semanas se passaram. Depois meses. Nunca soube se ela recebeu. Para o aniversário de Christian, 3 anos atrás, comprei para ele uma edição especial do seu livro infantil favorito. Era uma edição de colecionador com ilustrações originais e encadernação em couro. Custou R$ 1.700 e tive que procurar em 3 livrarias diferentes. Lembrei-me de como ele amava aquele livro quando tinha 10 anos, de como me pedia para lê-lo repetidamente antes de dormir. Pensei que talvez aquele presente o lembrasse de quem eu era, de quem eu tinha sido para ele. Enviei com um bilhete que dizia apenas: "Lembra de como você gostava deste livro? Amo muito você, filho, mamãe." Nunca soube se chegou às mãos dele ou se foi parar no lixo sem ser aberto. O silêncio foi a minha única resposta. Os natais eram particularmente dolorosos. Eu passava o feriado completamente sozinha no meu apartamento, assistindo a filmes natalinos na televisão e tentando não pensar que Juliana e Christian estavam celebrando com suas próprias famílias sem nem mesmo me enviar um zap. Há 4 natais, ousei aparecer na casa de Juliana sem avisar. Toquei a campainha e ela mesma abriu a porta. A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em aborrecimento mal disfarçado. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" Ela me perguntou sem me convidar para entrar. Atrás dela, eu podia ver uma árvore de Natal enorme, decorações elegantes. Eu ouvia risadas de crianças. Meus netos estavam ali, a poucos metros de mim, e eu nem sequer sabia os nomes deles. Eu só queria dar um oi, entregar um presente, eu disse, segurando uma sacola com brinquedos que havia comprado para as crianças. Juliana pegou a sacola sem olhar para dentro. "Obrigada, mãe, mas estamos no meio de um jantar em família. A gente se fala outro dia, está bem?" E ela fechou a porta. Fiquei parada na varanda por não sei quanto tempo, olhando para aquela porta fechada, ouvindo a alegria vinda de dentro. Jantar em família. Eu era a família dela e estava do lado de fora, excluída, rejeitada, invisível. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo porque não tinha dinheiro para um táxi. Era véspera de Natal e o frio me gelava até os ossos. Cheguei ao meu apartamento depois da meia-noite. Tirei os sapatos e sentei no sofá, no escuro. Não acendi a pequena árvore que havia colocado no canto da sala. Não coloquei música natalina. Apenas fiquei ali no silêncio, entendendo finalmente que não importava o quanto eu insistisse. Não importava quantos presentes eu enviasse. Não importava quantas vezes eu ligasse. Eles tinham decidido que eu não fazia mais parte da vida deles. Tentei falar com eles sobre isso apenas uma vez. Foi há 2 anos. Consegui que Christian atendesse o telefone. Provavelmente porque liguei de um número desconhecido e ele pensou que era algo de trabalho. "Filho, eu preciso falar com você", eu disse com a voz trêmula. "Preciso entender o que aconteceu. Por que vocês me tiraram da vida de vocês?" Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, ele suspirou. Aquele suspiro de aborrecimento que as pessoas usam quando têm que lidar com algo que consideram perda de tempo. "Mãe, não seja dramática. A gente não tirou a senhora de nada. Estamos simplesmente ocupados. Temos nossas vidas, nossas famílias. Não podemos ficar ligando o tempo todo." "Mas eu não peço o tempo todo", respondi, tentando manter a calma. "Só peço para ter notícias de vez em quando, para poder ver meus netos, para fazer parte da vida de vocês, mesmo que só um pouquinho." "Olha, mãe", ele me interrompeu com um tom de impaciência. "Não somos mais crianças. Não precisamos da senhora pairando sobre nós o tempo todo. A senhora fez o seu trabalho nos criando e agradecemos. Mas agora a senhora precisa entender que temos nossos próprios caminhos. Não é pessoal, é só a vida. Não é pessoal." Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Como não ser pessoal para seus próprios filhos te apagarem da vida deles? Como não ser pessoal para eles te ignorarem deliberadamente por anos?
Como não ser pessoal para eles te tratarem como se você fosse uma obrigação chata e não a mulher que os trouxe ao mundo e sacrificou tudo por eles? Essa conversa terminou com Christian dizendo que tinha que desligar porque estava entrando em uma reunião. Não falamos mais depois disso. 2 anos se passaram, e essa foi nossa última troca de palavras até hoje. Sentada àquela mesa de jardim, com minha taça de champanhe intacta e meu presente ainda na bolsa, eu entendi algo com clareza brutal. Eu não tinha sido convidada para esta festa porque Juliana de repente se lembrou que tinha uma mãe. Eu não tinha sido convidada por amor ou por um desejo genuíno de me ver. Havia outra coisa por trás daquele convite, algo que eu ainda não conseguia ver, mas que podia sentir no ar, na falsidade dos olhares, na atmosfera carregada de artificialidade. Observei meus 2 filhos se moverem entre os convidados. Anfitriões perfeitos, sorridentes, bem-sucedidos, cercados por pessoas que os admiravam. E percebi que, para eles, eu era apenas um lembrete desconfortável de um passado que preferiam esquecer. A música continuava tocando, e as conversas fluíam ao meu redor, como um rio do qual eu estava completamente excluída. Dei outro gole no champanhe e deixei as memórias continuarem vindo, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lembrei-me do dia em que Juliana se formou na faculdade. Foi há 22 anos, pouco antes de tudo começar a desmoronar. Eu estava na primeira fila, aplaudindo mais alto do que qualquer um, quando chamaram o nome dela. Depois da cerimônia, eu a abracei e disse o quanto estava orgulhosa. Ela sorriu, retribuiu o abraço e disse: "Mãe, tudo que eu sou é graças a você." Essas palavras me sustentaram por anos. Eu me agarrei a elas toda vez que o silêncio se tornava insuportável. Mas agora, vendo a mulher em que ela havia se tornado, me perguntei se ela alguma vez havia falado sério ou se eram apenas palavras vazias ditas em momentos de emoção. Quando Juliana engravidou do primeiro filho, eu descobri 6 meses depois. Não foi ela quem me contou. Foi uma vizinha dela que casualmente me viu no supermercado e me parabenizou por ser vovó em breve. Eu congelei no meio do corredor de cereais, sorrindo como uma idiota, enquanto a mulher continuava falando sobre como eu devia estar animada. Quando cheguei em casa, liguei para Juliana imediatamente. Ela atendeu depois do 10º toque. A voz dela parecia cansada. "Filha, acabei de saber que você está grávida", eu disse, tentando não soar acusatória. "Por que você não me contou?" Houve um silêncio constrangedor. "Eu ia contar, mãe", ela finalmente respondeu. "É que eu estou muito ocupada com médicos e tudo mais. A senhora sabe como é." Não, eu não sabia como era, porque ela nunca me incluía em nada. Perguntei quando o bebê nasceria, se ela precisava de ajuda com alguma coisa, se eu podia ir visitá-la. Ela deu respostas curtas e evasivas. "Ainda tem tempo, mãe. A gente vê. Eu estou bem. Não se preocupe." Quando meu neto finalmente nasceu, eu descobri 2 semanas depois. 2 semanas. Meu primeiro neto estava no mundo há 14 dias, e eu não tinha ideia. Desta vez, foi Christian quem acidentalmente mencionou algo em uma mensagem de texto que me enviou por engano. Uma mensagem claramente destinada a outra pessoa, dizendo: "Ainda bem que a Juliana e o bebê já estão em casa." Respondi imediatamente perguntando que bebê, quando ele havia nascido, qual era o nome dele. Ele me ligou 1 hora depois. A voz dele tinha aquele tom de aborrecimento que já me era familiar. "Mãe, eu pensei que a Juliana tivesse contado para a senhora. O bebê nasceu há 2 semanas. O nome dele é Daniel. Está tudo bem." Implorei que ele me deixasse ir conhecer meu neto. Ele me disse que falaria com Juliana e me avisaria. 3 meses se passaram antes que finalmente me permitissem visitá-los. 3 meses em que insisti, implorei. Liguei toda semana, até que finalmente Juliana cedeu, apenas para me fazer parar de incomodá-los. Quando cheguei à casa dela naquele dia, com presentes que havia comprado com o pouco que eu tinha, ela me atendeu na porta com o bebê nos braços. Ela não me convidou para entrar. Ela simplesmente ficou ali, me deixando ver a criança da soleira da porta. "Ele é lindo", eu disse com lágrimas nos olhos. "Posso pegá-lo no colo?" "Ele está dormindo, mãe." "Melhor não acordar", ela respondeu. "Eu só queria que a senhora o conhecesse. Aqui estão os presentes", eu disse, estendendo as sacolas. "Obrigada. Eu vejo depois."
ela disse, pegando-o sem olhar. Eu tenho que ir, mãe. O bebê precisa mamar logo. E foi isso. Meu primeiro encontro com meu neto durou menos de 5 minutos, parada na porta da casa da minha filha como se eu fosse uma vendedora de porta em porta. Chorei durante todo o caminho de volta para casa. Chorei por aquele menino que nunca me conheceria de verdade, que cresceria sem saber quem era sua avó, que provavelmente nem saberia meu nome. Quando a segunda filha dela nasceu, 2 anos depois, eu nem me dei ao trabalho de esperar que me contassem. Chequei o Facebook dela obsessivamente até ver as fotos do nascimento. Uma menina, minha neta. Enviei flores para o hospital, mas nunca soube se ela as recebeu. Enviei presentes para a casa dela, roupas caras de bebê que levei meses para economizar. Nunca recebi confirmação de que haviam chegado. Era como enviar mensagens para o vazio, gritos no silêncio que nunca tinham resposta. Com Christian, foi igual ou pior. A esposa dele, Clara, engravidou. E eu descobri por meio de uma postagem de rede social que alguém compartilhou. Eles nem sequer tinham me dado a notícia diretamente. Liguei para Christian, mas ele não atendeu. Enviei mensagens de parabéns. Nada. Tentei entrar em contato com Clara diretamente, mas ela havia me bloqueado em todas as plataformas. Era como se eu fosse um vírus do qual eles precisavam se proteger, uma ameaça a ser mantida à distância. Quando minha neta do lado de Christian nasceu, ninguém me disse nada. Descobri 3 meses depois, quando um primo postou uma foto de família onde o bebê aparecia. 3 meses. Minha família celebrando um novo membro, e eu nem sabia que ela existia. Tentei visitá-los. Fui à casa deles sem avisar, assim como havia feito com Juliana. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém abriu, embora eu soubesse que estavam lá dentro porque vi movimento atrás das cortinas. Fiquei lá como uma boba por meia hora, batendo e batendo, até que uma vizinha saiu e me perguntou se eu precisava de ajuda. Estou esperando meu filho, eu expliquei, sentindo a humilhação queimar minhas bochechas. A mulher me olhou com pena. Acho que não tem ninguém em casa, minha senhora. Ela me disse gentilmente, embora ambas soubéssemos que era mentira. Saí dali com o coração em pedaços, entendendo que meus próprios filhos preferiam se esconder de mim a abrir a porta e conversar por 5 minutos. Os aniversários dos meus netos eram outro tipo de tortura. Eu enviava presentes religiosamente para cada um, brinquedos, roupas, livros. Gastava o que não tinha, tentando comprar até mesmo um pequeno espaço na vida deles. Mas eu nunca soube se meus netos abriam aqueles presentes, se gostavam, se sequer sabiam quem os enviava. Provavelmente Juliana e Christian os recebiam e guardavam ou davam sem dizer às crianças de quem vinham. Era mais fácil assim. Mais fácil me apagarem completamente do que explicar por que a avó que nunca veem continua enviando coisas. 2 anos atrás, enviei a Daniel, meu neto mais velho, uma bicicleta para seu aniversário de 8 anos. Custou R$ 2.500. R$ 2.500 que levei 6 meses para economizar. Mandei com um cartão que dizia: para meu querido neto, espero que você goste desta bicicleta tanto quanto sua mãe gostava da dela quando tinha a sua idade. Amo você, mesmo que não nos conheçamos. Sua avó, Esmeralda. Nunca soube se Daniel recebeu aquela bicicleta. Nunca soube se leu meu cartão. Provavelmente Juliana jogou no lixo antes que ele pudesse ver. Era mais fácil manter a narrativa de que eu simplesmente não existia, que por alguma razão misteriosa, a vovó não estava presente na vida deles. Mais fácil do que admitir que eles tinham me excluído conscientemente, que haviam tomado a decisão deliberada de me cortar da família. Olhei na direção onde Juliana estava agora, cercada por suas amigas elegantes, rindo de algo que alguém havia dito. Perguntei-me se ela alguma vez pensava em mim. Se alguma vez, no meio de seus dias perfeitos e ocupados, ela parava por um segundo para se lembrar da mulher que a havia criado, que havia trabalhado em 2 empregos para dar a ela tudo de que precisava, que havia sacrificado todos os dias de sua vida por ela. Lembrei-me das noites em que trabalhei como caixa em um supermercado e depois limpando escritórios para poder pagar a escola particular onde Juliana queria estudar. Lembrei-me de como minhas mãos ficavam vermelhas e inchadas de tanto esfregar o chão. Mas eu continuei, porque queria que minha filha tivesse oportunidades que eu nunca tive.
Lembrei-me de quando Christian precisou de aulas de reforço especial em matemática porque estava com dificuldades na escola. Essas aulas custavam R$ 500 por hora. Eu arrumei um terceiro emprego vendendo cosméticos de porta em porta nos finais de semana só para poder pagar aquele professor. Meus pés doíam tanto. Havia noites em que eu não conseguia dormir, mas eu fiz, porque ele era meu filho, porque eu queria que ele tivesse sucesso, que fosse longe. E eles foram longe. Os dois foram longe. Juliana com sua mansão e seu marido rico e suas festas elegantes. Christian com seu escritório de advocacia e seu terno de R$ 10.000 e sua vida perfeita. Eles foram tão longe que me deixaram para trás, como se eu fosse um bicho atropelado, algo que havia servido ao seu propósito e agora não era mais necessário. Eu os observei se movimentando entre seus convidados e senti algo novo, além da dor. Senti raiva. Uma raiva fria e clara que estava começando a acordar após 20 anos dormindo sob camadas de tristeza e negação. Eu havia passado 2 décadas implorando pela atenção deles, pedindo migalhas de amor, enviando presentes como se pudesse comprar um lugar em seus corações. E durante todo esse tempo, eles estiveram me ignorando deliberadamente, conscientemente, cruelmente. Um garçom passou e deixou uma bandeja de canapés na minha mesa. Olhei para eles sem apetite. Comida cara servida em pratos elegantes para pessoas que provavelmente nem sequer apreciariam, porque estavam acostumadas àquele nível de luxo. Pensei na minha geladeira quase vazia em casa, em como eu tinha que calcular cada compra no supermercado para que minha aposentadoria durasse o mês inteiro. Pensei nos R$ 2.500 que gastei naquela bicicleta, que provavelmente acabou sendo dada ou está no porão juntando poeira. Pensei em todos os reais que havia enviado em presentes ao longo de 20 anos, dinheiro que eu deveria ter usado para mim mesma, para tornar minha vida mais confortável, para não ter que me preocupar tanto toda vez que chegava uma conta de luz ou de água. A raiva continuava crescendo. Não era uma raiva explosiva, do tipo que faz você gritar ou quebrar coisas. Era uma raiva fria, calculista. A raiva de alguém que finalmente está vendo a verdade com clareza total. Meus filhos não haviam me esquecido por acidente. Eles não estavam ocupados demais sem perceber. Eles ativamente escolheram me apagar da vida deles. Eles escolheram não atender minhas ligações. Eles escolheram não responder minhas mensagens. Eles escolheram manter os filhos deles longe de mim. Eles escolheram fechar a porta na minha cara, literal e figurativamente. E eu, como uma boba, continuei insistindo, implorando, mandando sinais de fumaça, esperando que algum dia eles se lembrassem que eu existia. Mas hoje, sentada nesta festa onde claramente eu não pertencia, onde eu nem sequer sabia por que havia sido convidada depois de tanto tempo, algo mudou dentro de mim. Algo se quebrou definitivamente, mas não da maneira dolorosa de antes. Quebrou de uma forma libertadora. Percebi que eu não queria mais ficar implorando. Eu não queria mais continuar sendo invisível para as 2 pessoas que deveriam me amar mais do que qualquer um no mundo. Eu não queria mais continuar vivendo nesta agonia de esperança constante e decepção garantida. Eu ainda estava perdida em meus pensamentos quando vi Augusto, o marido de Juliana, caminhar em direção a um pequeno palco que haviam montado no centro do jardim. Ele era um homem alto, por volta dos 50 anos, com aquele ar de autoridade que o dinheiro e o poder dão. Ele pegou uma taça de champanhe e bateu levemente no cristal com uma colher. O som ecoou por todo o jardim e, pouco a pouco, as conversas diminuíram. Todos os convidados se viraram para ele com atenção. Eu fiquei onde estava, no meu canto distante, sentindo meu coração começar a bater mais rápido, sem saber exatamente por quê. Boa noite a todos! Augusto começou com aquela voz treinada para falar em público. Obrigado por se juntarem a nós neste dia tão especial para celebrar minha maravilhosa esposa. Os convidados aplaudiram, e Juliana subiu ao palco ao lado dele, radiante em seu vestido cor de champanhe, que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Eles se beijaram enquanto todos aplaudiam, e eu senti algo se contorcer no meu estômago. Augusto continuou falando sobre a sorte que tinha por ter Juliana em sua vida, sobre tudo o que haviam construído juntos, sobre seus planos para o futuro. Eu ouvia pela metade.
ainda tentando entender por que haviam me convidado depois de tanto tempo. Então, Augusto disse algo que me fez prestar total atenção. Eu também quero aproveitar este momento para fazer um anúncio importante, ele disse, olhando para a multidão. Como muitos de vocês sabem, Juliana e eu temos trabalhado em um projeto muito especial. Ele fez uma pausa dramática, e eu vi Christian se aproximar do palco com um sorriso no rosto. Meu filho subiu os degraus e ficou ao lado de sua irmã e cunhado. Os três pareciam perfeitos ali em cima, como uma fotografia de revista de pessoas bem-sucedidas e felizes. Estamos animados em anunciar, Augusto continuou, que adquirimos um lindo terreno no litoral, com vista para o mar, onde vamos construir uma casa de praia para toda a família. Uma casa onde poderemos nos reunir, criar memórias, fortalecer nossos laços familiares. Os convidados aplaudiram com entusiasmo. Eu fiquei paralisada na minha cadeira. Família. Ele havia dito família, mas eu nem sequer sabia sobre esse projeto. Ninguém havia me mencionado nada, obviamente porque eu não fazia parte daquela família de que estavam falando. Christian pegou o microfone, na qualidade de advogado da família. Ele continuou com aquele tom profissional que usava. Eu tenho coordenado todos os aspectos legais desta aquisição. E quero dizer a vocês que esta casa de praia não é apenas uma propriedade. É um legado que deixaremos para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Um lugar onde a família Campos se reunirá por gerações. Mais aplausos. Senti a raiva fria que havia começado a despertar se tornar mais intensa. A família Campos. Eu era Esmeralda Rossi. Eu lhes dei esse sobrenome de solteira, mas claramente eu não estava incluída neste legado. Juliana pegou o microfone das mãos do irmão. E para tornar isso ainda mais especial, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos: queremos que este investimento seja algo em que todos participem. Então, algo aconteceu que me deixou congelada. Juliana me procurou com um olhar entre todos os convidados. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dela se alargou, mas havia algo nele que me deu arrepios. Mãe, ela disse, apontando para mim, por que a senhora não sobe aqui conosco? Todos os convidados se viraram para me olhar. 50 pares de olhos me observando, enquanto eu permanecia sentada, sem saber o que fazer. Anda, mãe, insistiu Juliana. Não seja tímida. Minhas pernas mal responderam, mas consegui me levantar. Caminhei em direção ao palco, sentindo cada olhar cravado nas minhas costas. Subi os degraus com cuidado, meus sapatos de salto baixo fazendo barulho contra a madeira. Quando cheguei ao topo, Juliana colocou um braço em volta dos meus ombros em um gesto que poderia parecer afetuoso para qualquer um que não conhecesse nossa história. Vejam, ela disse, dirigindo-se aos convidados. Aqui está minha mãe, Esmeralda. Depois de tantos anos, ela está finalmente aqui conosco. Havia algo na maneira como ela disse aquelas palavras que soou falso, ensaiado. Augusto continuou falando. Como eu estava dizendo, queremos que esta casa seja um investimento familiar. E para isso, precisamos que todos os membros da família contribuam com sua parte. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Onde tudo isso ia dar? Christian olhou diretamente para mim. Mãe, eu sei que o papai deixou para a senhora a casa onde moravam com ele. A casa que a senhora vendeu há alguns anos. Senti como se o chão se movesse debaixo dos meus pés. Como ele sabia disso? Eu tinha vendido aquela casa há 5 anos, quando a manutenção se tornou muito cara e eu precisava de algo menor e mais fácil de administrar. Com aquele dinheiro, eu havia comprado meu apartamento atual e me restava uma pequena reserva. Estávamos pensando, continuou Juliana, apertando meu ombro mais forte do que o necessário, que seria maravilhoso se a senhora pudesse contribuir com esse dinheiro que tem guardado para este investimento da família. Assim, a senhora também teria uma parte da casa de praia. Poderia nos visitar lá, passar tempo com seus netos. Tudo se conectou na minha mente como um quebra-cabeça macabro. Era por isso que haviam me convidado. Era por isso que, depois de 20 anos de silêncio absoluto, de repente eu recebia um convite elegante para aquela festa. Não era porque sentiam minha falta. Não era porque finalmente haviam percebido que tinham uma mãe. Era porque precisavam do meu dinheiro. Precisavam da poupança que eu havia acumulado com a venda do único imóvel que possuía.
A casa que meu marido e eu compramos juntos, onde criamos nossos filhos, onde construímos uma vida. Quanto dinheiro a senhora tem dessa venda, mãe? Christian perguntou, como se estivesse em uma reunião de negócios e não falando com a própria mãe na frente de 50 estranhos. Eu não conseguia falar. As palavras estavam presas na minha garganta. Augusto interveio com um sorriso que fingia ser gentil. Olha, Esmeralda, eu sei que isso pode pegar você de surpresa, mas pense bem. Seria uma forma de garantir seu lugar na família, um investimento no futuro dos seus netos. E, é claro, você poderia usar a casa sempre que quisesse. Seria sua casa também. Mentiras. Era tudo mentira. Eu podia ver nos olhos deles, na forma como evitavam olhar diretamente para mim. Em como Juliana havia soltado meu ombro e agora mantinha uma distância física, mesmo estando no mesmo palco. Estamos colocando a maior parte, acrescentou Juliana, mas pensamos que a senhora gostaria de fazer parte disso, afinal, é a sua família. Sua família. Essas palavras soaram vazias, saindo da boca de alguém que não me ligava há 20 anos. De alguém que havia fechado a porta na minha cara quando fui conhecer meu neto. De alguém que havia bloqueado meus números, ignorado minhas mensagens, devolvido minhas cartas. Christian tirou uma pasta que havia preparado. Eu já tenho todos os documentos prontos, ele disse com eficiência profissional. Só precisamos que a senhora assine aqui e faça a transferência bancária. Estamos falando de R$900 mil, certo, mãe? É mais ou menos o que a senhora apurou com a venda da casa depois de comprar seu apartamento. Eu ainda não conseguia falar. R$900 mil. Era exatamente a quantia que me restava. Como eles sabiam? Como haviam investigado minhas finanças sem que eu soubesse? A resposta era óbvia. Christian era advogado, tinha contatos, havia maneiras de descobrir essas coisas. Eles haviam planejado tudo isso meticulosamente. O convite após 20 anos, a festa elegante, o anúncio público, tudo arquitetado para me pressionar, para me fazer sentir que eu finalmente teria um lugar na família se eu apenas entregasse meu dinheiro. Vamos, mãe, disse Juliana com impaciência mal disfarçada. Não é tão complicado. É um bom investimento. O imóvel vai valorizar. E, além disso, a senhora finalmente poderá conviver com seus netos em um ambiente familiar. Não é isso que a senhora sempre quis? Sim, era o que eu sempre quis. Mas não assim. Não comprada com as economias da minha vida. Não como parte de um plano calculado onde eu era apenas um caixa eletrônico que eles finalmente decidiram acessar depois de me ignorarem por 2 décadas. Todos os convidados nos observavam com expectativa. Alguns sorriam, provavelmente pensando que estavam testemunhando um momento familiar emocionante. Outros pareciam desconfortáveis, como se pudessem sentir a tensão real por trás daquela farsa. Olhei para meus 2 filhos, Juliana com seu vestido caro e sua vida perfeita. Christian com seu terno de grife e sua atitude profissional. Eu os havia criado sozinha após a morte do pai. Eu os havia alimentado, vestido, educado. Eu havia trabalhado até minhas mãos sangrarem e meus pés não aguentarem mais. Eu havia sacrificado tudo, absolutamente tudo, para dar a eles oportunidades. E agora eles estavam ali na minha frente, pedindo a última coisa que me restava. Não pedindo de verdade, mas exigindo com aquela pressão pública calculada. Olhei para a pasta que Christian segurava com os documentos já preparados. Que conveniente que ele já a tivesse. Que conveniente que ele soubesse exatamente quanto dinheiro eu tinha. Que conveniente que eles tivessem escolhido fazer isso na frente de todas aquelas testemunhas, apostando que eu seria educada demais, envergonhada demais, desesperada demais pela aprovação deles para dizer não. Por 20 anos, eu havia implorado pela atenção deles. Eu havia suplicado por uma ligação, por uma visita, por qualquer sinal de que ainda se importavam. E em 20 anos, eles nunca haviam me dado nada. Nem seu tempo, nem seu amor, nem mesmo um zap ocasional. Mas agora que precisavam de algo de mim, agora a família aparecia. Agora havia convites e sorrisos e palavras sobre criar memórias juntos. Então, mãe, perguntou Augusto, quebrando o silêncio que se estendera demais. O que a senhora diz? Quer fazer parte deste projeto da família? Todos os olhos estavam em mim.
Juliana, Christian, Augusto e os 50 convidados, esperando minha resposta. Naquele momento, algo dentro de mim que vinha se rachando por anos finalmente se quebrou por completo. Mas não quebrou de forma dolorosa. Quebrou de forma libertadora, como correntes caindo, como uma porta se abrindo, como acordar de um longo pesadelo e perceber que você finalmente tem o controle. Olhei para todos eles, um por um. Vi a ganância mal disfarçada nos olhos de Augusto. Vi a impaciência no rosto de Juliana. Vi o cálculo frio na expressão de Christian, e algo dentro de mim disse: basta. Basta de implorar. Basta de suplicar. Basta de enviar presentes para o vazio. Basta de ligações não atendidas. Basta de fingir que as coisas mudariam algum dia. Basta de me agarrar à esperança de que meus filhos se lembrassem de quem os havia criado. Basta de ser invisível. Basta de ser conveniente apenas quando eles precisavam de algo. Basta de tudo. Minha respiração se acalmou. Meu coração parou de bater tão rápido. Uma clareza fria e perfeita se instalou na minha mente. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia dar a eles essa satisfação. Eu ia desaparecer. Mas primeiro, eu tinha que sair daquele palco com a pouca dignidade que me restava. Respirei fundo e olhei Juliana diretamente nos olhos. Eu preciso pensar, eu disse com uma voz que surpreendentemente saiu firme e clara. É muito dinheiro e uma decisão importante. Vi o rosto dela se enrijecer. Mãe, não tem muito o que pensar. Ela respondeu com um sorriso forçado. É uma oportunidade única. O imóvel vai ser vendido logo e precisamos fechar o negócio esta semana. Esta semana? Claro, a pressão não era acidental. Christian interveio tirando uma caneta do bolso. Olha, mãe, se a senhora assinar os documentos agora, eu posso processar tudo amanhã de manhã. É um processo simples, eu só preciso de acesso à sua conta para fazer a transferência. Acesso à minha conta. Eles queriam acesso à minha conta bancária, a única segurança que me restava após uma vida de trabalho e sacrifício. Não, eu disse simplesmente. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar demais. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Augusto soltou uma risada nervosa. Como assim não, Esmeralda? A senhora não entende que isso também é para o seu próprio bem? Para o meu próprio bem? Eu repeti, sentindo a raiva fria se tornar sólida dentro de mim. Para o meu próprio bem seria se vocês tivessem me ligado pelo menos uma vez em 20 anos. Para o meu próprio bem seria conhecer meus netos. Para o meu próprio bem seria ter sido convidada para a vida de vocês, e não apenas para esta festa quando precisam do meu dinheiro. Os rostos de Juliana e Christian se endureceram. Alguns convidados começaram a murmurar entre si. Mãe, não faça isso aqui, Juliana disse entre dentes cerrados. Não dê um vexame. Vexame. Eu não era quem havia organizado aquela emboscada pública. Eu não era quem havia planejado me humilhar na frente de 50 estranhos. Eu não era quem havia investigado minhas finanças pelas minhas costas. Mantenham a voz baixa, por favor, disse Augusto, olhando para os convidados com desconforto. Podemos falar sobre isso em particular. Não há nada para falar, eu respondi. Eu não vou assinar nada. Eu não vou dar meu dinheiro. E agora, eu vou embora. Desci do palco sem esperar por uma resposta. Minhas pernas tremiam, mas continuavam se movendo, um pé na frente do outro. Ouvi Juliana me chamar, mas não me virei. Ouvi passos me seguindo, mas não parei. Cheguei à minha mesa, peguei minha bolsa com o presente que eu nunca entregaria e caminhei em direção à saída do jardim. Christian me alcançou antes que eu chegasse à casa. Ele segurou meu braço com firmeza. A senhora não pode ir embora assim, mãe. Ele disse com a voz baixa e ameaçadora. Me solta, eu respondi, tentando libertar meu braço. A senhora precisa entender uma coisa. Ele continuou sem soltar. Aquela casa de praia é um investimento inteligente. Se a senhora não participar, não espere ter acesso a ela. Não espere vir nos visitar lá. Não espere fazer parte das nossas férias em família. Eu não espero nada de vocês, eu disse, olhando diretamente para ele. Eu não espero nada há 20 anos. E quer saber? Eu finalmente entendi. Vocês não me esqueceram. Vocês escolheram me esquecer.
E eu escolhi ficar implorando como uma boba. Mas isso acabou. Algo no meu tom deve tê-lo surpreendido, porque ele finalmente soltou meu braço. Mãe, ele começou a dizer, mas eu o interrompi. Não me chame de mãe. Mães recebem ligações dos filhos. Mães conhecem os netos. Mães fazem parte da vida da família. Eu não sou sua mãe. Sou apenas alguém com dinheiro que, de repente, lhes interessa. Eu me virei e continuei andando. Desta vez, ninguém me parou. Saí daquela casa, daquele jardim perfeito, daquela farsa de celebração familiar. Chamei um táxi na rua e esperei sob as luzes da entrada enquanto a festa continuava lá dentro como se nada tivesse acontecido. Provavelmente, Augusto já estava fazendo outro brinde, distraindo os convidados, salvando as aparências. Quando o táxi chegou, eu entrei e dei meu endereço para o motorista. Olhei pela janela enquanto nos afastávamos daquela mansão iluminada. E naquele momento, com uma clareza que eu nunca tinha tido antes, eu soube exatamente o que ia fazer. Eu não ia continuar implorando. Eu não ia continuar esperando. Eu não ia continuar sendo a mãe invisível que só existia quando eles precisavam dela. Eu ia desaparecer de verdade, por completo. E quando eu o fizesse, seria de uma forma que eles nunca, jamais, pudessem me encontrar ou acessar o que era meu. O táxi se movia pelas ruas escuras, e eu sentia que cada quilômetro que me afastava daquela casa era 1 quilômetro em direção à minha liberdade, em direção à minha nova vida, em direção à mulher que eu deveria ter sido há 20 anos, quando o silêncio começou. Mas antes, tarde do que nunca. Cheguei ao meu apartamento depois da meia-noite. Tirei o vestido cor de vinho e o dobrei com cuidado, sabendo que nunca mais o usaria. Coloquei meu roupão velho e me sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá que eu não tinha intenção de beber. Eu só precisava de algo quente nas mãos, enquanto minha mente trabalhava com uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Eu não senti dor, não senti tristeza. Senti determinação pura e fria. Peguei um caderno e comecei a escrever uma lista. Não era uma lista emocional. Era prática, metódica, definitiva. Mudar meu nome legalmente. Vender o apartamento. Fechar todas as minhas contas bancárias e abrir novas em outro banco. Cancelar meu número de telefone. Deletar todas as minhas redes sociais. Entrar em contato com um advogado para revisar meu testamento. A lista continuava. Cada ponto era um passo em direção ao meu desaparecimento completo. Eu não ia deixar rastros. Eu não ia deixar portas abertas. Eu não ia dar a eles a chance de me encontrarem quando precisassem de algo de mim novamente. Passei a noite inteira planejando cada detalhe. Quando a segunda-feira amanheceu, eu me vesti com roupas confortáveis e saí do meu apartamento com um propósito claro. Minha primeira parada foi no escritório de uma advogada que encontrei online, uma que não tinha nenhuma conexão com Christian ou seu círculo profissional. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, chamada Sara Paiva. Eu expliquei minha situação sem entrar em muitos detalhes emocionais, apenas os fatos. Quero mudar meu nome completo, eu disse a ela. E preciso fazer isso de uma forma que seja difícil de rastrear. Sara me olhou com olhos que já haviam visto muitas histórias. Ela não me julgou. Não me perguntou se eu tinha certeza. Ela simplesmente acenou com a cabeça e começou a explicar o processo. Levará aproximadamente 3 meses, ela me disse. Precisamos protocolar uma petição no tribunal, publicar a mudança no Diário Oficial, aguardar o prazo legal caso haja objeções. 3 meses. Eu podia esperar 3 meses. Eu esperei 20 anos por um amor que nunca veio. Eu podia esperar 3 meses pela minha liberdade. E o testamento? Perguntei. Também preciso mudá-lo. Sara puxou formulários e começou a fazer perguntas. A senhora tem beneficiários atuais? Sim, eu respondi. Meus 2 filhos, mas quero retirá-los completamente. Quero que tudo o que eu tenho vá para uma instituição de caridade quando eu morrer. Ela anotou tudo sem fazer comentários. Também preciso revisar qualquer documento onde eles possam aparecer como contatos de emergência, procuração ou beneficiários de seguro. Quero removê-los de tudo. Sara levantou os olhos. Isso é muito definitivo, senhora Rossi. A senhora tem certeza absoluta? Olhei-a diretamente nos olhos. Eu não existi para eles por 20 anos.
É hora de eles pararem de existir para mim também. Só que desta vez será legal e permanente. Ela acenou e continuou tomando notas. Revisaremos tudo. Contas bancárias, seguros, imóveis, documentos médicos. Vamos garantir que eles não tenham acesso a nada que seja seu. Paguei-lhe um adiantamento de R$ 5.000 e saí com uma pasta cheia de documentos que eu tinha que assinar. Minha próxima parada foi o banco. Pedi para falar com o gerente e expliquei que precisava fechar todas as minhas contas e abrir novas em um banco completamente diferente. O homem me olhou confuso. Há algum problema com o nosso serviço, senhora? Não, eu respondi. Eu só preciso fazer mudanças na minha vida financeira. É pessoal. Ele me ajudou a fechar as contas. Deu-me cheques administrativos com o dinheiro que eu tinha em cada uma, R$ 980.000 no total. Tudo o que me restava da venda da casa, mais a pequena poupança que eu havia acumulado ao longo dos anos. Saí dali e fui diretamente para outro banco, do outro lado da cidade. Abri novas contas no meu nome atual, sabendo que em 3 meses eu as mudaria para um nome novo. Depositei todo o dinheiro e pedi que não houvesse informações públicas associadas a essas contas. Voltei para casa exausta, mas satisfeita com o progresso do primeiro dia. Nas semanas seguintes, continuei executando o meu plano com precisão cirúrgica. Contratei uma imobiliária para vender meu apartamento. Disse a eles que precisava vender rápido e estava disposta a baixar um pouco o preço. Em 2 semanas, tive 3 propostas. Aceitei a melhor, de uma família jovem que me pagou R$ 800.000. Não era tudo o que o apartamento valia, mas eu não me importei. O que importava era a velocidade e fechar aquele capítulo. Enquanto isso, procurei um novo lugar para morar. Algo pequeno em outra cidade onde ninguém me conhecesse. Encontrei um condomínio de 1 quarto em uma cidade litorânea a 4 horas de distância. Era tranquilo, tinha vista para o mar e custava muito menos do que eu estava pagando atualmente. Comecei a empacotar minhas coisas lentamente. A parte mais difícil foi decidir o que fazer com as fotografias. Aquelas malditas fotografias cobrindo minhas paredes, me lembrando todos os dias do que eu havia perdido. Juliana criança sorrindo para mim. Christian em seu uniforme escolar. Natais que celebramos juntos. Aniversários felizes. Férias na praia quando ainda tínhamos pouco, mas éramos unidos. Tirei cada porta-retrato e removi as fotos. Olhei para elas uma por uma, permitindo-me sentir a dor pela última vez. Depois, coloquei todas em uma caixa. Eu não as joguei fora. Eu não conseguia fazer isso ainda, mas as guardei no fundo de um armário, fora da minha vista. Quando terminasse de me mudar, eu decidiria se as queimaria ou simplesmente as deixaria esquecidas em algum lugar. Cancelei meu número de telefone, aquele número que eu tinha há 15 anos. O número que Juliana e Christian haviam salvo, mas nunca discado. Cancelei e comprei um novo com um plano pré-pago que não exigia contrato ou informações pessoais detalhadas. Deletei minha conta do Facebook, a única rede social que eu tinha. Apaguei anos de postagens que ninguém havia comentado, fotos que ninguém havia curtido, mensagens que eu havia enviado e nunca foram respondidas. Foi libertador ver aquela conta desaparecer com um simples clique. Mudei meu e-mail, o antigo, onde eu recebia notificações dos aniversários dos meus filhos que nunca celebrava com eles. Fechei. Abri um novo com um nome genérico que ninguém pudesse associar a mim. Semanas se passaram e eu continuei trabalhando no meu plano com a dedicação de quem finalmente encontrou um propósito. Um dia, recebi uma ligação no meu telefone antigo, pouco antes de cancelá-lo. Era Christian. Meu coração saltou, mas não de esperança, e sim de raiva. Atendi sem dizer nada. "Mãe", disse a voz dele do outro lado. "Precisamos conversar." O silêncio se seguiu. "Olha, eu sei que as coisas saíram do controle na festa da Juliana. Talvez a gente não tenha apresentado da melhor forma." "Talvez? Talvez?" eu repeti com a voz monótona. Christian suspirou. "O ponto é que a oferta ainda está de pé. Na verdade, conseguimos um preço melhor no imóvel de praia. Agora precisaríamos de apenas R$ 700.000 da sua parte, em vez dos R$ 900.000. Que generoso, eu disse sem emoção. "Vamos, mãe, não seja assim. É um bom investimento. E, além disso, seria bom para todos terem um lugar para se reunir. A senhora poderia ver os netos mais."
Onde eu já tinha ouvido isso antes? Ah, sim. No jardim da mansão de Juliana, quando tentaram me emboscar na frente de 50 pessoas. Não estou interessada, Christian. Ponto final. Mas, mãe, ele começou a dizer. Não me ligue mais. Eu o interrompi. Eu não quero saber da sua casa de praia, nem dos seus investimentos, nem da sua vida. Houve um silêncio de surpresa. A senhora está sendo muito dramática, mãe. Eu sou a dramática? Perguntei, sentindo a raiva fria esquentar um pouco. 20 anos sem uma ligação de vocês, e eu sou a dramática. 20 anos implorando pela atenção de vocês, e eu sou a dramática. Ah, mãe, a senhora começou com isso de novo. Ele disse com aquele tom de aborrecimento que eu conhecia tão bem, sempre exagerando tudo. A gente não ligou porque estamos ocupados. Temos vidas, responsabilidades. Não podemos ficar bajulando a senhora o tempo todo. Eu não pedi para vocês me bajularem o tempo todo, eu respondi. Eu pedi para me ligarem pelo menos uma vez por ano. Pedi para conhecer meus netos. Pedi para fazer parte da vida de vocês de alguma forma. E vocês conscientemente decidiram que eu não importava. E agora que precisam de dinheiro, de repente eu importo. Não é assim. E você sabe disso, ele disse. Olha, se a senhora não quiser investir na casa, tudo bem. Mas não venha depois querendo visitar ou passar tempo lá com a família. A família? Eu repeti. Que família, Christian? Família se importa um com o outro. Família atende o telefone. Família não desaparece por 2 décadas e aparece pedindo dinheiro. A senhora está sendo ridícula, ele disse, elevando a voz. Quer saber, mãe? Faça o que quiser, mas não espere que a gente continue implorando para a senhora fazer parte da nossa vida. Você nunca implorou nada para mim, eu respondi. Eu era quem implorava, mas isso acabou. E desliguei. Imediatamente depois, desliguei o telefone, tirei o cartão SIM e o cortei em pedaços com uma tesoura. Aquele número deixou de existir naquele momento, e com ele, a última conexão que Juliana e Christian tinham para me encontrar. 3 meses depois, minha transformação estava completa. O juiz havia aprovado a mudança do meu nome. Eu não era mais Esmeralda Rossi. Agora, eu era Cecília Mendes. Um novo nome para uma nova vida. Soava estranho ainda quando eu dizia em voz alta, mas era meu nome agora. Meu apartamento havia sido vendido e fechado o negócio. Eu não morava mais na mesma cidade. Eu havia me mudado para aquela cidade litorânea onde ninguém me conhecia, onde eu podia caminhar na praia toda manhã sem esbarrar em ninguém do meu passado. Meu novo condomínio era pequeno, mas suficiente. Tinha uma varanda com vista para o mar, onde eu bebia meu café toda manhã, vendo o nascer do sol. Era paz, era silêncio, era liberdade. Eu havia transferido todo o meu dinheiro para as novas contas sob meu novo nome. 1.700.000 reais no total, entre o que eu tinha guardado e o que obtive com a venda do apartamento. Era mais do que suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida, se eu fosse cuidadosa. Sara Paiva, minha advogada, havia concluído todas as alterações legais. Juliana e Christian haviam sido removidos de absolutamente tudo. Meu testamento agora deixava tudo para uma fundação que ajudava mulheres idosas abandonadas por suas famílias. Era irônico e apropriado. Meu seguro de vida tinha a mesma beneficiária. Meus documentos médicos não os listavam mais como contatos de emergência. Em caso de emergência, o nome que aparecia agora era o de Sara, que havia aceito ser minha representante legal para tudo. Por 6 meses, eu não soube nada de Juliana ou Christian. 6 meses de silêncio absoluto, o que, para ser honesta, não era muito diferente dos últimos 20 anos, exceto que agora o silêncio era minha escolha, não a deles. Eu era quem havia desaparecido. Eu era quem havia cortado os laços. E isso me fez bem. Me senti poderosa. Fiz amizade com algumas pessoas no meu novo bairro. Betty, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento de baixo, vinha tomar café comigo 2 vezes por semana. Ela me contava sobre seus filhos, que moravam em outra cidade, mas ligavam para ela todo domingo, sem falta. Eu sorria e acenava, sem contar a ela minha história. Para ela, eu era simplesmente Cecília, uma viúva que havia decidido se aposentar perto do mar. Uma tarde de outubro, 6 meses após a festa de Juliana,
Meu novo telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas tinha o DDD da minha cidade anterior. Hesitei antes de atender. Alô? Eu disse com cautela. É a senhora Esmeralda Rossi? Perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. Eu não uso mais esse nome, eu respondi. Quem está falando? Sou o advogado Daniel Bastos. Eu represento seu filho, Christian Rossi. Preciso localizar a senhora urgentemente. Meu coração acelerou, mas mantive a voz firme. Como o senhor conseguiu este número? Estávamos tentando encontrar a senhora há meses. Seu número anterior foi cancelado. Seu apartamento foi vendido. A senhora não aparece em nenhum registro público. Seu filho está muito preocupado. Meu filho não se preocupa comigo há 20 anos, eu respondi. O que ele quer? O advogado pigarreou desconfortavelmente. É sobre um assunto de família importante. Precisamos que a senhora retorne para assinar alguns documentos. Eu não vou assinar nada, eu disse. E não vou retornar. Mas como o senhor soube deste número? O advogado hesitou. Sua ex-advogada, a senhora Paiva, nos forneceu este contato. Senti uma pontada de traição, mas entendi que Sara tinha obrigações legais. Se houvesse uma ordem judicial ou algo semelhante, ela provavelmente teve que dar a informação. Que tipo de documentos? Perguntei finalmente. Que eu preciso discutir com a senhora pessoalmente. É de natureza delicada. Não, eu disse com firmeza. O que o senhor tem que me dizer, pode dizer agora por telefone, ou não diga. Houve um longo silêncio. Muito bem, ele finalmente disse. É sobre seu falecido marido. Sobre ele? Perguntei confusa. Meu marido morreu há 23 anos. Sim, senhora, mas recentemente foi descoberto que ele tinha uma conta bancária que ninguém sabia. Uma conta com fundos consideráveis. Como viúva dele, a senhora tem direito a esses fundos, mas precisamos da sua assinatura para processar a herança. Quanto dinheiro? Perguntei diretamente. O advogado hesitou novamente. Aproximadamente 700 mil reais com juros acumulados. 700 mil reais. Exatamente a quantia que eles queriam que eu investisse na casa de praia. Que conveniente que, de repente, essa conta perdida tenha aparecido. Escute, senhor Bastos, eu disse com a voz calma. Eu vou ser muito clara. Eu não tenho interesse nesse dinheiro. Se faz parte do espólio do meu marido e meus filhos são herdeiros dele também, eles podem ficar com tudo. Eu não estou interessada. Mas, senhora, ele começou a protestar. E mais uma coisa, eu o interrompi. Não me procurem de novo. Não me liguem de novo. Não enviem advogados ou investigadores de novo. Eu escolhi desaparecer da vida deles, assim como vocês me fizeram desaparecer da vida de vocês por 20 anos. A diferença é que o meu é permanente. Senhora Rossi, por favor. Eu não sou mais Esmeralda Rossi, eu disse. Esse nome não existe mais legalmente e a pessoa que eu era também não existe mais. Adeus, senhor Bastos. E desliguei. Bloqueei o número imediatamente. Meu coração estava batendo rápido, mas não de medo ou tristeza. Era pura adrenalina. Eles haviam tentado me encontrar. Contrataram advogados. Inventaram uma história sobre uma conta bancária perdida. Tudo para me localizar. Tudo porque, finalmente, haviam percebido que não podiam mais me acessar, nem ao meu dinheiro. Peguei um copo d'água e saí para a varanda. O sol estava se pondo sobre o oceano, pintando o céu de laranja e rosa. Respirei o ar salgado e me permiti sentir a vitória. Eles haviam passado 6 meses me procurando. 6 meses tentando me rastrear. E eu simplesmente havia desaparecido. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Eu conhecia meus filhos. Conhecia a persistência deles quando queriam algo. Eles não desistiriam tão facilmente. Uma semana depois, recebi uma carta registrada. Vinha de um tribunal. Abri com as mãos trêmulas. Era uma intimação. Christian estava me processando por abandono de responsabilidades familiares. Li o documento com descrença. Alegava que eu, como mãe, tinha a obrigação moral e financeira de sustentar minha família, que eu havia feito promessas verbais de contribuir para investimentos familiares, que meu súbito desaparecimento havia causado danos emocionais aos meus netos que mal me conheciam. Era absurdo. Era ridículo, mas também era real. Liguei para Sara imediatamente. Recebi a intimação, eu disse a ela.
Eles podem realmente me processar por isso? Sara suspirou. Podem tentar, mas não tem um caso. A senhora não tem obrigação legal de dar dinheiro a eles. Promessas verbais são impossíveis de provar. E abandono de responsabilidades familiares geralmente se aplica a pais de menores ou dependentes, não o contrário. Então por que estão fazendo isso? Perguntei. Pressão, Sara respondeu. Eles querem assustá-la para que a senhora apareça, para que negocie. Querem que o processo legal a desgaste até que ceda e dê a eles o que querem. O que eu devo fazer? Perguntei. Comparecer à audiência, ela respondeu. Infelizmente, a senhora não pode ignorar uma intimação judicial. Mas eu estarei com a senhora e vamos deixar bem claro que eles não têm direito sobre seu dinheiro ou sua vida. A audiência foi marcada para um mês depois. Um mês em que eu teria que retornar à cidade que havia deixado para trás, encarar os filhos que me abandonaram e defender meu direito de desaparecer da vida deles, assim como eles desapareceram da minha. Eu não estava com medo. Eu estava com raiva. Uma raiva fria e justa que me deu força. Passei aquele mês me preparando mentalmente. Ensaiei o que diria. Organizei todos os documentos que comprovavam minha história. Os recibos dos presentes que enviei por anos. As capturas de tela das mensagens não respondidas, os registros das ligações que nunca foram retornadas, tudo. Se eles queriam jogar sujo, eu lhes mostraria exatamente o quão suja a conduta deles havia sido por 2 décadas. No dia da audiência, cheguei ao tribunal com Sara ao meu lado. Eu vestia um terno cinza simples e meu cabelo estava preso. Parecia apresentável, mas não intimidada. Quando entrei na sala, vi Christian sentado com seu advogado. Juliana também estava lá, vestida elegantemente como sempre. Augusto estava sentado atrás deles. Eles olharam para mim quando entrei, e eu vi algo nos olhos deles que me satisfez profundamente. Surpresa. Eles não esperavam que eu aparecesse com tanta confiança. O juiz entrou e todos nos levantamos. Ele era um homem de 60 e poucos anos, com uma expressão séria. Ele se sentou e revisou os documentos à sua frente com a testa franzida. Muito bem. Ele começou, olhando por cima dos óculos. Estamos aqui para um processo movido pelo Sr. Christian Rossi contra sua mãe, Sra. Esmeralda Rossi, por abandono de responsabilidades familiares e quebra de promessas verbais. Antes de começar, preciso esclarecer algo. O juiz olhou diretamente para mim. Senhora, eu tenho documentos aqui indicando que seu nome legal foi alterado há 6 meses. A senhora não é mais Esmeralda Rossi, mas sim Cecília Mendes. Isso está correto? Sim, meritíssimo, eu respondi com a voz clara. Está correto. Vi Christian e Juliana trocarem olhares de confusão e raiva. O juiz assentiu. Prosseguiremos então usando seu nome legal atual. Senhor Bastos, prossiga com sua argumentação. O advogado de Christian se levantou. Meritíssimo, meu cliente e sua irmã sofreram abandono emocional e financeiro por parte de sua mãe. A senhora... Ele começou a dizer Rossi, mas se corrigiu. A senhora Mendes desapareceu sem aviso há 6 meses, cortando todo o contato com sua família. Isso causou considerável dano emocional, especialmente aos netos menores que sentem falta da avó. Tive que morder o lábio para não soltar uma risada amarga. Os netos que eu nunca conheci sentem minha falta? O advogado continuou. Além disso, a senhora havia prometido verbalmente contribuir financeiramente para um projeto familiar, um investimento imobiliário que meus clientes haviam planejado contando com a participação dela. Quando ela desapareceu, meus clientes perderam a oportunidade de fechar aquele investimento, o que lhes causou perdas financeiras. Sara se levantou. Objeção, meritíssimo. Não há prova escrita dessas promessas verbais. E quanto ao alegado abandono emocional, temos evidências extensas de que o oposto é o caso. O juiz levantou a mão. Chegaremos a isso. Senhor Bastos, o senhor tem alguma prova tangível dessas promessas verbais? O advogado hesitou. Temos testemunhos dos presentes na festa de aniversário onde o assunto foi discutido. Testemunhos de pessoas que estavam naquela emboscada pública, eu pensei. O juiz parecia cético. Continue. Gostaria de chamar a senhora Juliana Campos para testemunhar. Juliana se levantou e caminhou até a tribuna. Ela parecia perfeita como sempre, cada fio de cabelo no lugar,
suas roupas caras e elegantes. Ela jurou dizer a verdade e se sentou. Senhora Campos, começou seu advogado, a senhora pode descrever o relacionamento que tem com sua mãe ao longo dos anos? Juliana respirou fundo e colocou sua máscara de vítima. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil, ela começou. Depois que meu pai morreu, ela se tornou exigente, carente de atenção constante. Eu tentei manter contato, mas era desgastante. Toda conversa terminava com ela reclamando que a gente não a visitava o suficiente, que a gente não ligava o suficiente. Era um fardo emocional muito pesado. Eu cerrei os punhos debaixo da mesa, mas mantive o rosto neutro. E com relação ao investimento imobiliário? Continuou o advogado. Sim, respondeu Juliana. Pensamos que seria uma oportunidade maravilhosa para finalmente termos um lugar para nos reunirmos como família. Um lugar onde a mamãe pudesse passar tempo com os netos. Explicamos tudo a ela na minha festa de aniversário. Ela pareceu interessada, disse que pensaria, mas depois desapareceu sem dar explicações. Vendeu a casa dela, mudou de nome, foi embora sem nos dizer para onde. Ela nos deixou preocupados, sem saber se estava viva ou morta. Os olhos dela se encheram de lágrimas perfeitamente cronometradas. Meus netos perguntam pela avó o tempo todo. Eu não sei o que dizer a eles. Sara se levantou para o interrogatório. Senhora Campos, qual foi a última vez que a senhora ligou para sua mãe antes da festa de aniversário? Juliana piscou. Eu não me lembro exatamente. Sara puxou um documento. Eu tenho aqui os registros telefônicos da senhora Mendes dos últimos 5 anos. Não há uma única ligação recebida do seu número ou do seu irmão. Nenhuma em 5 anos. Juliana se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, eu estava muito ocupada. Tão ocupada que a senhora não conseguiu fazer uma ligação em 5 anos? Perguntou Sara. E quanto aos 20 anos anteriores? Temos testemunhos de vizinhos, conhecidos, parentes distantes confirmando que a senhora e seu irmão cortaram o contato com sua mãe por mais de 2 décadas. Isso não é verdade, protestou Juliana. A gente mandava mensagens, a gente se comunicava. Sara puxou mais papéis. Aqui eu tenho capturas de tela de todas as mensagens que sua mãe enviou à senhora por anos. Centenas de mensagens. Desejos de feliz aniversário, mensagens de Natal, fotos, perguntas sobre como a senhora estava. E a senhora sabe quantas dessas mensagens foram respondidas, senhora Campos? Nenhuma. Juliana empalideceu. Bem, às vezes eu não via as mensagens. E os presentes? Insistiu Sara. Sua mãe tem recibos de dezenas de presentes enviados para o endereço da senhora. Presentes caros comprados com o dinheiro da aposentadoria dela. Um chale de cachemira por R$ 1.200. Um conjunto de talheres de prata por R$ 3.000. Uma bicicleta para seu filho por R$ 2.500. A senhora alguma vez agradeceu por esses presentes? Alguma vez a senhora a informou que os havia recebido? Juliana não respondeu. E os netos? Continuou Sara, implacável. Sua mãe foi à sua casa quando seu primeiro filho nasceu. A senhora a deixou parada na porta por menos de 5 minutos. Não a deixou entrar. Não a deixou segurar o bebê. É assim que se trata uma avó que é supostamente tão importante para seus filhos? Aquilo foi... Juliana procurou palavras. Foi um momento ruim. O bebê estava dormindo. 3 meses após o nascimento ainda era um momento ruim? Perguntou Sara. 6 meses depois, 1 ano depois. Em que momento exatamente a senhora planejava permitir que sua mãe conhecesse seus filhos? Ela está coagindo a testemunha, disse o advogado de Christian. O juiz balançou a cabeça. Objeção indeferida. Quero ouvir a resposta. Juliana tinha lágrimas de verdade agora, não as encenadas de antes. Eu não sei. As coisas eram complicadas. Complicadas, repetiu Sara. Ou a senhora simplesmente não se importava. Não se importou por 20 anos até precisar do dinheiro de sua mãe para sua casa de praia. Então, sim, a senhora se lembrou que tinha uma mãe. Então, sim, a senhora a convidou para uma festa, não para se reconectar, mas para pressioná-la publicamente a dar R$ 700.000. Não é assim, protestou Juliana fracamente. Sara se virou para o juiz. Meritíssimo. Este não é um caso de abandono materno.
Este é um caso de filhos adultos que abandonaram a mãe por 2 décadas e agora estão chateados porque ela finalmente tomou o controle de sua própria vida e recursos financeiros. Eles não têm direito legal ao dinheiro da minha cliente. Não têm direito moral também, considerando como a trataram. Juliana desceu da tribuna, visivelmente afetada. Christian foi chamado para testemunhar em seguida. A versão dele era semelhante à da irmã. Ele falou sobre como eu era difícil, exigente, como eles haviam tentado manter contato, mas eu sempre queria mais. Sara o destruiu, assim como Juliana, com prova após prova do silêncio e negligência deles por anos. Finalmente, fui chamada para testemunhar. Caminhei até a tribuna com a cabeça erguida. Jurei dizer a verdade, embora a verdade já estivesse mais do que clara nos documentos que Sara havia apresentado. Senhora Mendes, começou Sara. A senhora pode explicar ao juiz por que decidiu mudar seu nome e se mudar? Olhei diretamente para o juiz. Por 20 anos, eu tentei manter um relacionamento com meus filhos. Eu liguei e eles não atenderam. Eu enviei mensagens e eles não responderam. Enviei presentes e nunca soube se os receberam. Fui às casas deles e eles fecharam a porta na minha cara. Meus netos têm 8, 6 e 4 anos. Eu nunca os peguei no colo. Nunca passei um aniversário com eles. Eu mal sei os nomes deles. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. Não porque eu não quisesse, mas porque meus filhos conscientemente me excluíram da vida deles. Por 20 anos, eu implorei pelo amor deles, pela atenção deles, por um pequeno espaço na vida perfeita deles. E por 20 anos, eles me ignoraram completamente, até que precisaram de dinheiro. Então sim, eles me convidaram para uma festa, não para se reconectar, mas para me pressionar na frente de 50 estranhos a lhes dar as economias da minha vida. E quando a senhora percebeu isso? Perguntou Sara, mesmo sabendo a resposta. No momento em que me pediram para assinar documentos que já tinham prontos, eu respondi. No momento em que meu filho Christian me disse exatamente quanto dinheiro eu tinha, informação que ele só poderia ter obtido me investigando pelas minhas costas. Foi quando eu entendi que, para eles, eu nunca fui a mãe deles. Eu era apenas uma conta bancária que eles finalmente decidiram acessar. Eu olhei para Christian e Juliana diretamente e decidi que, se para eles eu não existia, então eu realmente deixaria de existir, legalmente, fisicamente, completamente. O juiz ouviu atentamente. Senhora Mendes, ele perguntou diretamente, o que a senhora deseja desta situação? Eu quero que eles me deixem em paz. Meritíssimo, eu respondi. Eu quero que eles respeitem minha decisão de viver minha vida sem eles, da mesma forma que eles viveram a vida deles sem mim por 20 anos. Eu não lhes devo nada. Não lhes devo dinheiro. Não lhes devo explicações. Não lhes devo minha presença. Eles tomaram a decisão deles há 20 anos. Eu tomei a minha há 6 meses, e minha decisão é final. O juiz assentiu e nos pediu para sair enquanto ele deliberava. Esperamos do lado de fora da sala por 30 minutos que pareceram eternos. Christian e Juliana estavam do outro lado do corredor, conversando em voz baixa com o advogado deles. Eles não olharam para mim nenhuma vez. Finalmente, nos chamaram de volta. O juiz tinha os documentos organizados à sua frente e sua expressão era séria, mas clara. Eu revisei todas as provas apresentadas, ele começou. E devo dizer, este é um dos casos mais claros que já vi em muito tempo. Ele tirou os óculos e olhou diretamente para Christian e Juliana. Senhor Rossi, senhora Campos, vocês vêm a este tribunal alegando abandono por parte de sua mãe. No entanto, as provas apresentadas demonstram exatamente o oposto. Por mais de 20 anos, a mãe de vocês tentou manter contato de todas as formas possíveis. Ligações não atendidas, mensagens ignoradas, presentes enviados sem reconhecimento, visitas rejeitadas em suas portas. Vi Christian apertar o maxilar. Juliana olhou para baixo. O juiz continuou. Não há lei que obrigue uma mãe de filhos adultos independentes a manter contato com eles se ela não desejar. Muito menos a lei que a obrigue a contribuir financeiramente para projetos de investimento de seus filhos.
As alegadas promessas verbais que vocês alegam são impossíveis de verificar e, francamente, considerando o contexto apresentado, parecem mais uma fabricação conveniente do que uma realidade. O advogado de Christian tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Eu não terminei. O que considero particularmente preocupante neste caso é o padrão claro de negligência emocional por parte dos autores em relação à sua mãe, seguido por um súbito interesse quando descobriram que ela possuía recursos financeiros consideráveis. Isso não é amor filial, isso é oportunismo. Portanto, o juiz prosseguiu. Este tribunal indefere o processo em sua totalidade. A senhora Cecília Mendes, anteriormente conhecida como Esmeralda Rossi, não tem obrigação legal, moral ou ética para com seus filhos adultos. Além disso, ordeno que os autores cessem todas as tentativas de contato, localização ou assédio à senhora Mendes. Qualquer violação desta ordem resultará em acusações de assédio. Caso encerrado. O som do seu martelo ressoou na sala como um tiro. Senti algo se soltar no meu peito. Era oficial. Era legal. Era definitivo. Sara apertou minha mão debaixo da mesa. Christian se levantou abruptamente. Isso é ridículo, ele exclamou. Ela é nossa mãe. Ela tem obrigações conosco. O juiz olhou para ele com severidade. Senhor Rossi, sugiro que se sente e aceite o veredicto. Caso contrário, eu o considerarei em desacato. E permita-me acrescentar algo pessoal, embora não faça parte do veredicto oficial. Eu sou pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Não consigo imaginar passar 20 dias sem falar com eles, muito menos 20 anos. O que vocês fizeram com sua mãe é imperdoável. O fato de virem agora chorar porque ela finalmente disse basta é patético. Saiam do meu tribunal. Christian ficou paralisado. Juliana havia começado a chorar. Lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de raiva e humilhação. Augusto a pegou pelo braço, tentando conduzi-la para fora da sala, mas Juliana se soltou e caminhou na minha direção. Mãe! Ela começou com a voz embargada. Por favor, não faça isso. A gente pode consertar as coisas. Eu olhei nos olhos dela, aqueles olhos que se pareciam tanto com os meus, mas que me olhavam como se eu fosse uma estranha. Não há nada para consertar, Juliana, eu disse com a voz calma. Você e seu irmão tomaram a decisão de vocês há muitos anos. Vocês escolheram a vida de vocês sem mim, e eu respeitei. Agora eu escolhi minha vida sem vocês, e preciso que respeitem minha decisão. Mas nós somos a sua família. Eu sou a sua, ela começou. Família não desaparece por 20 anos, eu respondi. Família não fecha a porta na sua cara. Família não ignora ligações e mensagens por 2 décadas. Família não aparece só quando precisa de dinheiro. Vocês não foram minha família por 20 anos. Eu não vou fingir que são agora. Eu me virei para sair. Mas Christian bloqueou meu caminho. A senhora vai se arrepender disso, ele disse com a voz baixa e ameaçadora. Quando a senhora for velha e doente e precisar de ajuda, a gente não vai estar lá. Olhei diretamente para ele e, pela primeira vez em anos, sorri. Um sorriso triste, mas genuíno. Christian, vocês nunca estiveram lá. Nem quando eu era mais jovem e precisava de vocês. Nem quando eu estava sozinha e implorava pela companhia de vocês. Por que eu pensaria que estariam no futuro? Eu já fiz arranjos para a minha velhice. Tenho um seguro de saúde excelente. Tenho economias suficientes para contratar cuidados, se eu precisar. E o mais importante, eu tenho a minha dignidade intacta, algo que vocês perderam há muito tempo. Eu me desviei e passei por ele. Sara me seguiu. Saímos do tribunal para a luz do dia. O sol estava brilhando forte e senti seu calor no meu rosto como uma bênção. A senhora está bem? Sara me perguntou. Eu estou perfeita, eu respondi. E eu realmente estava. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava perfeita. Voltei para meu apartamento à beira-mar naquela mesma tarde. Não fiquei nem mais um dia naquela cidade que já não era mais meu lar. Durante a viagem de ônibus, olhei pela janela, pensando em tudo o que havia acontecido. Na mulher que eu era há 6 meses, implorando por migalhas de amor. Na mulher que eu era agora, livre e em paz. Cheguei quando o sol estava se pondo. Subi para o meu condomínio, larguei minhas coisas e fui direto para a varanda. O oceano se estendia à minha frente, infinito
e lindo. Coloquei uma taça de vinho, algo que eu raramente fazia, e brindei sozinha. Aos finais, eu disse em voz alta, e aos novos começos. Os dias seguintes foram tranquilos. Retomei minha rotina de caminhar na praia toda manhã. Betty veio tomar café, e eu contei a ela pela primeira vez parte da minha história. Ela ouviu sem julgar, e quando terminei, apenas pegou minha mão e disse: "Você fez a coisa certa, querida. Às vezes, a gente tem que soltar até o próprio sangue para poder viver." Semanas se passaram. Depois, meses. Eu não ouvi mais nada de Juliana ou Christian. Presumi que eles finalmente haviam entendido que minha decisão era irreversível. Uma tarde, 4 meses após o julgamento, recebi um pacote. Não tinha endereço de remetente, mas o carimbo era da minha cidade antiga. Abri com curiosidade e cautela. Dentro, havia uma pequena caixa e uma carta. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era de Juliana. Minhas mãos tremeram ao abrir a carta. "Mãe", ela começava, "eu sabia que a senhora provavelmente não leria isso, mas eu preciso tentar. Eu passei esses meses pensando muito, fazendo terapia, conversando com meu marido, refletindo sobre tudo. E a senhora tem razão em tudo. Eu fui uma filha terrível. Eu a abandonei quando a senhora mais precisou de mim. Eu a ignorei por anos, e quando finalmente a procurei, foi pelos motivos errados. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu não espero que queira me ver nunca mais. Eu só quero que a senhora saiba que eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Sinto muito por cada ligação que eu não atendi. Sinto muito por cada aniversário que esqueci. Sinto muito por cada porta que fechei na sua cara. Sinto muito por privar meus filhos de conhecerem a avó deles. Sinto muito por ter sido tão egoísta, tão cega, tão cruel." A carta continuava por mais 2 páginas. Ela falava sobre como havia começado a fazer terapia, que a ajudou a entender que ela repetia padrões do próprio medo de abandono ao se fechar emocionalmente. Ela falou sobre como Christian ainda estava em negação, mas ela não podia continuar assim. Ela falou sobre os filhos, sobre como havia começado a contar a eles sobre mim, sobre a avó que eles não conheciam por causa dela. "A caixa contém algo que encontrei no sótão", dizia a carta. "Algo que a senhora guardou para mim quando eu era criança. Pensei que a senhora deveria tê-lo de volta. Eu não peço nada à senhora, apenas que saiba que eu sei quem falhou aqui. E não foi a senhora. Com amor e arrependimento, Juliana." Abri a caixa com lágrimas nos olhos. Dentro havia um colar antigo, do tipo que se compra em lojas de quinquilharias, mas eu o reconheci imediatamente. Foi o primeiro presente que Juliana havia me dado quando tinha 7 anos. Ela o havia comprado com suas próprias economias, R$ 25 que ela havia juntado ao longo de meses. Ela o havia me dado no Dia das Mães, com um cartão feito à mão que dizia: "Para a melhor mãe do mundo." Eu havia guardado aquele colar por anos, como um tesouro. Ela deve tê-lo encontrado quando limparam minha casa antiga depois de vendê-la. Segurei o colar nas mãos e chorei. Não eram lágrimas de alegria ou reconciliação. Eram lágrimas de luto pelo que poderia ter sido e nunca foi. Pelo relacionamento que deveríamos ter tido e que se perdeu. Pelos anos que nunca recuperaríamos. Coloquei a carta e o colar em uma caixa no fundo do meu armário. Eu não respondi. Eu não liguei. Eu não procurei Juliana. Porque, embora eu apreciasse seu pedido de desculpas, embora eu reconhecesse sua aparente sinceridade, eu também sabia que algumas coisas se quebram de maneiras que não podem ser reparadas, e eu estava em paz com isso. Eu havia passado 20 anos tentando forçar um relacionamento que meus filhos não queriam. Eu não ia passar o resto da minha vida fazendo o mesmo, nem mesmo se agora fosse uma delas buscando se reconectar. Minha vida agora era minha, meu tempo era meu, minha paz era minha. E eu não estava disposta a arriscar nada disso. Nem mesmo pela possibilidade de recuperar uma filha que eu havia perdido há muito tempo. 6 meses após receber aquela carta, em uma manhã particularmente bonita, eu estava tomando café na minha varanda quando Betty subiu com um bolo. "É o seu aniversário", ela anunciou com um sorriso. 70 anos merecem ser celebrados. Eu havia me esquecido completamente do meu aniversário. Eu nem sequer acompanhava mais essas coisas.
mas Betty havia se lembrado porque eu havia mencionado isso meses atrás em uma conversa casual. Cortamos o bolo e o comemos vendo o nascer do sol. Ela me contou histórias de seus 72 anos, de seus arrependimentos e suas alegrias, e eu compartilhei minhas próprias reflexões. Eu cheguei a essa idade me sentindo finalmente livre, eu disse a ela. Livre de expectativas que nunca se realizaram. Livre de uma família que me via como um fardo. Livre de implorar por um amor que não era recíproco. E quer saber, Betty? É glorioso. Ela levantou sua caneca de café em um brinde. A liberdade, ela disse. A dignidade. As mulheres que finalmente disseram basta. Brindamos, e o sol terminou de nascer sobre o oceano. Naquele momento, eu entendi algo fundamental. Eu não havia perdido meus filhos. Meus filhos haviam me perdido. E a perda era deles, não minha. Porque eu havia passado 70 anos aprendendo a amar incondicionalmente, a dar sem esperar nada em troca, a ser forte mesmo quando tudo desmoronava. Eu havia criado 2 filhos sozinha. Eu havia trabalhado até a exaustão. Eu havia sacrificado tudo por eles. E quando finalmente decidi parar de me sacrificar, quando finalmente escolhi minha própria paz em vez do conforto deles, eu me tornei a vilã da história deles. Mas eu não me importava em ser a vilã se isso significasse ser finalmente livre. Hoje, 3 anos depois daquela festa de aniversário que mudou tudo, continuo morando no meu condomínio à beira-mar. Tenho 72 anos e a paz que encontrei aqui é a minha verdadeira riqueza. Meu cabelo está completamente branco e eu não me dou mais ao trabalho de tingir. As rugas profundas no meu rosto contam a história de uma vida cheia de dor e vitórias. Eu caminho na praia toda manhã, fiz novos amigos e celebro a família que escolhi, não a que me foi dada. Eu não odeio meus filhos, eu os liberei. E nesse ato de soltar, encontrei Cecília Mendes, uma mulher que finalmente entendeu que seu valor não depende do reconhecimento dos outros. E isso, eu descobri, é muito mais do que suficiente para ter um final feliz. Termino meu café enquanto o sol se levanta completamente no horizonte. Mais um dia, mais uma oportunidade de viver nos meus próprios termos. Eu sorrio e entro para me preparar para minha caminhada matinal. A vida continua. Minha vida continua. E pela primeira vez em décadas, isso me enche de alegria em vez de tristeza. Essa foi a história de hoje. Me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar dos personagens, de onde me acompanha e qual nota você dá para ela? Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.